Um pastor evangélico, movido por zelo religioso e preconceito, comete um ato impensável. Destrói uma foto do beato Carlo Acutis, que sua filha adolescente havia recebido de presente. O que ele não imagina é que este único gesto de intolerância desencadeará uma série de eventos extraordinários que abalarão as estruturas de sua fé, testarão os limites de seu orgulho e o confrontarão com uma verdade que ele jamais esperaria encontrar. Uma história real sobre como Deus age nos caminhos mais inesperados, quebrando barreiras humanas e revelando que seu amor transcende todas as denominações e doutrinas criadas pelos homens. Antes de começarmos esta história transformadora, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. E deixe seu comentário dizendo de qual cidade e estado você está nos assistindo. Sua participação fortalece nossa comunidade. O ventilador de teto girava lentamente no quarto de Júlia, espalhando o ar quente daquela tarde de março em Goiânia. A menina de 15 anos segurava delicadamente entre os dedos uma pequena fotografia plastificada, observando com atenção os olhos do jovem retratado, um rapaz sorridente, de cabelos escuros, que segurava um computador. Na parte de trás, lia-se Carlo Acutis, o ciberapóstolo de Deus, 1991-2006. Júlia, vem jantar. A voz de sua mãe, Marta, ecoou pelo corredor. A adolescente guardou cuidadosamente a imagem dentro de seu estojo escolar e desceu para a sala de jantar, onde seu pai, pastor Rogério Sampaio, já estava sentado à cabeceira da mesa. Ele era um homem imponente, de 42 anos, com uma voz grave, que comandava uma congregação de mais de 300 fiéis na igreja evangélica Restauração e Poder. Seus olhos castanhos tinham aquele brilho característico de quem está acostumado a estar certo, a liderar, a não ser questionado. Pai, posso fazer uma pergunta? Júlia hesitou, empurrando o arroz pelo prato. Claro, filha, pode falar. Na escola, minha amiga Amanda me deu uma foto de um jovem que ela disse que era muito santo. Ele morreu jovem, mas fazia muitas coisas boas. Até programava computadores para evangelizar pessoas. Ela disse que ele pode se tornar santo da igreja. O garfo de pastor Rogério parou no ar. Seus olhos se estreitaram. Santo? Que igreja, Júlia? A católica, pai? A menina respondeu, notando a mudança imediata na expressão paterna. Mas ele era legal, ajudava os pobres e... Júlia! A voz do pastor cortou o ar como uma lâmina. Quantas vezes eu já te expliquei que nós não adoramos santos, que essa é uma prática idólatra. Não existe intercessor entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. Mas, pai, ela só me deu uma foto. Eu não estou adorando ninguém. Onde está essa foto? Ele se levantou da cadeira, sua estatura dominando o ambiente. No meu estojo, mas... Vai buscar. Agora. Marta tocou o braço do marido suavemente. Rogério, ela é só uma criança. Não precisa... Não precisa? Ele se virou para a esposa. Marta, essa casa é cristã. Nós não toleramos idolatria sob nosso teto. Isso é coisa do diabo para contaminar a mente dos nossos filhos. Júlia subiu as escadas com lágrimas nos olhos. Ela não entendia por que seu pai estava tão alterado. Era apenas uma foto. A Amanda tinha sido tão doce ao dar aquilo para ela, dizendo que Carlo Acutis tinha a idade delas quando começou a fazer coisas incríveis pela sua fé, que ele amava a Eucaristia e tinha documentado milagres eucarísticos ao redor do mundo. Júlia tinha achado bonito, inspirador até. Quando ela voltou e entregou a foto ao pai, pastor Rogério a segurou como se fosse algo contaminado. Ele olhou fixamente para aquela imagem. Um jovem comum, de aparência moderna, sorriso amigável. Por alguma razão que ele não conseguia explicar, aquele rosto o incomodava profundamente. Talvez porque desafiava sua narrativa de que católicos eram pessoas antiquadas, apegadas a tradições mortas. Aquele rapaz parecia vivo, atual, real. Isso aqui,
Ele levantou a foto. É um instrumento de engano. Vocês, ele olhou para Júlia e para seu filho mais novo, Gabriel, de 8 anos, precisam entender que a Bíblia é clara. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Venerar pessoas mortas, pedir a elas, carregar suas imagens, isso é pecado. E então, diante dos olhos arregalados de Júlia, ele rasgou a foto ao meio. Depois rasgou novamente. E novamente. Até que pequenos pedaços de papel plastificado caíram sobre a mesa de jantar, como confete macabro. Rogério! Marta exclamou, horrorizada não pela foto, mas pela crueldade do gesto diante da filha. Júlia não disse nada. Apenas observou os pedaços daquela imagem que tinha significado algo bonito para elas serem destruídos. Lágrimas silenciosas desceram por seu rosto. Ela levantou da mesa e subiu para seu quarto, sem dizer uma palavra. Você foi longe demais, Marta sussurrou para o marido quando ficaram sozinhos. Fui, ou você está fraca demais na fé, ele retrucou. Estamos lutando uma guerra espiritual, Marta. Não posso baixar a guarda nem dentro da minha própria casa. Naquela noite, pastor Rogério deitou-se na cama com uma sensação estranha no peito. Não era remorso. Ele não se permitia questionar suas decisões espirituais. Era algo diferente, uma inquietação, como se tivesse aberto uma porta que não deveria. Às 3 da madrugada, ele acordou sobressaltado. O quarto estava gelado, apesar do calor de Goiânia. Sua respiração formava vapor no ar, algo completamente impossível. Ele sentou na cama, o coração disparado. Foi então que viu uma luz suave, azulada, emanava do corredor. Não era a luz normal da casa. Era diferente, viva, pulsante, como se tivesse personalidade própria. Pastor Rogério levantou todo o seu treinamento teológico, lhe dizendo para repreender, para expulsar, para comandar que aquilo saísse em nome de Jesus. Mas algo o impediu. Não era medo, era curiosidade, respeito. Ele caminhou até o corredor e a luz parecia vir do quarto de Júlia. A porta estava entreaberta. Com o coração na garganta, ele a empurrou lentamente. Júlia dormia profundamente, coberta até o pescoço. Mas sobre sua cama, flutuando no ar, estavam os pedaços rasgados da fotografia. Eles brilhavam com aquela luz azulada e lentamente, impossível, mas acontecendo diante de seus olhos, começaram a se juntar. Como se o tempo estivesse retrocedendo, os rasgos se fecharam. As bordas se uniram até que a foto estava inteira novamente, suspensa no ar. Pastor Rogério quis gritar, mas nenhum som saiu. Quis correr, mas suas pernas não obedeciam. Ele apenas observou, paralisado, enquanto a foto completa flutuava suavemente e pousava sobre o criado mudo ao lado da cama de Júlia. Então, a luz desapareceu. O quarto voltou à temperatura normal. Tudo estava exatamente como deveria estar, exceto pela foto, inteira, perfeita, como se nunca tivesse sido destruída, repousando tranquilamente ao lado da cama de sua filha. Pastor Rogério cambaleou de volta para seu quarto, o rosto pálido, gotas de suor escorrendo por sua testa. Marta acordou, assustada. O que foi? O que aconteceu? Eu vi, mas as palavras não vinham. Como explicar? Como colocar em palavras o inexplicável? Você está pálido, teve um pesadelo? Foi real, ele sussurrou. A foto, ela se juntou sozinha. Marta acendeu a luz, preocupada. Você está com febre? Não está fazendo sentido. Vem comigo. Ele segurou a mão dela e juntos foram até o quarto de Júlia. Lá estava a foto, intacta, sobre o móvel. Marta a pegou examinando. Rogério, você rasgou esta foto? Rasguei, em pedaços pequenos. Você viu? Então como? Ambos olharam um para o outro, a realidade do sobrenatural pairando entre eles como uma presença tangível. Nos dias seguintes, pastor Rogério tentou racionalizar o que tinha visto. Talvez tivesse sido um sonho muito vívido, talvez o estresse, talvez o jantar pesado,
mas no fundo de sua alma ele sabia a verdade. Algo havia acontecido, algo que desafiava tudo que ele pregava sobre como Deus operava. Ele evitava olhar para Júlia. A menina havia encontrado a foto inteira e aguardado, confusa, mas grata. Ela não disse nada ao pai, com medo de que ele a destruísse novamente. Mas havia algo diferente em seus olhos quando olhava para ele. Não raiva, mas uma tristeza profunda que cortava mais fundo do que qualquer rebeldia. Uma semana depois, pastor Rogério estava em seu escritório na igreja, preparando o sermão de domingo, quando seu telefone tocou. Era Marta, e sua voz estava quebrada pelo choro. Rogério, você precisa vir para casa. Agora. O que aconteceu? É o Gabriel. Ele está muito doente. A febre está altíssima e ele está tendo convulsões. A ambulância está a caminho. O mundo de pastor Rogério desmoronou naquele momento. Ele correu para o carro, suas mãos tremendo enquanto dirigia. Gabriel. Seu pequeno Gabriel, de apenas 8 anos, com aquele sorriso banguela e aquela risada contagiante. Não, Deus não permitiria. Não com ele, um servo fiel. No hospital, os médicos estavam confusos. A febre de Gabriel não respondia a medicamentos. Seus pequenos olhos reviravam, e seu corpo frágil era sacudido por convulsões que faziam pastor Rogério sentir que seu próprio coração seria arrancado do peito. É meningite viral, o médico explicou grave. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o quadro é severo. As próximas horas serão críticas. Pastor Rogério caiu de joelhos no corredor do hospital. Pela primeira vez em anos, ele não tinha palavras para orar. Não tinha versículos decorados. Não tinha fórmulas. Apenas um pai desesperado diante do possível fim de seu filho. Deus, ele sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, ele é só uma criança. Por favor. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Júlia estava ali, com os olhos também vermelhos de tanto chorar. Em sua mão, ela segurava a foto de Carlo Acutis. Pai, ela disse, sua voz trêmula, mas determinada. Posso rezar com você pela cura do Gabriel? Algo dentro de pastor Rogério queria rejeitar, queria repreender, queria manter suas doutrinas intactas mesmo diante do abismo. Mas ao olhar para aquela foto, aquele jovem que tinha morrido tão cedo, que tinha dedicado sua curta vida a amar a Deus de forma tão intensa, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Ele viu fé genuína, pura, sem arrogância, sem necessidade de estar certo, apenas amor. E como você reza? Ele perguntou, sua voz quebrando. Júlia se ajoelhou ao lado do pai. Ela segurou a foto próxima ao coração e fechou os olhos. Carlo, ela começou simplesmente. Você que amava tanto a Jesus e que morreu tão jovem, por favor, peça a Jesus que cure meu irmãozinho. Peça a ele que tenha misericórdia de nós. Você sabe o que é sofrer jovem. Por favor, nos ajude. Era simples, direto, sem floreios religiosos. Apenas uma criança pedindo ajuda a outra criança que ela acreditava estar perto de Deus. Pastor Rogério, pela primeira vez na vida, não tentou controlar a oração. Não tentou corrigi-la teologicamente. Ele apenas juntou sua voz à da filha. Jesus, ele orou. Eu não entendo nada do que está acontecendo, mas se este jovem, Carlo, está contigo, se ele pode interceder, se você pode usar até isso para mostrar teu amor, então eu aceito. Eu aceito meu orgulho quebrado. Eu aceito não ter todas as respostas. Apenas cura meu filho, por favor. Eles ficaram ali, pai e filha, ajoelhados no corredor frio do hospital, unidos não por doutrina, mas por amor, por desespero, por humanidade. 2 horas depois, o médico saiu da UTI pediátrica com uma expressão de incredulidade. Pastor Rogério, a febre do Gabriel quebrou. Completamente. Suas funções vitais estão se estabilizando. Eu não tenho explicação médica para isso. Há 20 minutos ele estava em estado crítico.
Agora está dormindo tranquilamente. É como se algo tivesse simplesmente revertido o processo. Marta soluçou, caindo nos braços do marido. Júlia segurou a foto de Carlo Acutis contra o peito, lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Pastor Rogério olhou para aquela imagem. Realmente olhou pela primeira vez e percebeu que tinha estado lutando contra um inimigo imaginário. Aquele jovem não era uma ameaça à sua fé. Era um testemunho de que Deus age de formas infinitamente mais amplas do que qualquer caixa teológica que humanos tentam construir. Nos meses seguintes, algo fundamental mudou em Pastor Rogério. Ele não se tornou católico. Sua jornada não era sobre trocar de denominação. Era sobre algo muito mais profundo, humildade espiritual. Ele começou a estudar sobre Carlo Acutis. Descobriu que aquele jovem italiano tinha morrido aos 15 anos de leucemia fulminante, mas tinha deixado um legado impressionante. Tinha criado um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Tinha vendido seus pertences para ajudar os pobres. Tinha dito que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Uma frase que atingiu o pastor Rogério em cheio. Ele percebeu que tinha passado anos sendo uma fotocópia de seus mentores, de suas tradições, de suas certezas inquestionáveis. E no processo tinha perdido algo essencial, a capacidade de ver Deus agindo fora de suas expectativas. Um domingo, ele fez algo que chocou sua congregação. Em vez de seu sermão planejado, ele subiu ao púlpito e contou toda a história. A foto rasgada, a restauração sobrenatural, a doença de Gabriel, a oração de Júlia, a cura inexplicável. Irmãos, ele disse, sua voz carregada de emoção, passei anos pregando sobre quem Deus pode ou não pode usar, sobre como Deus pode ou não pode agir. E ele me ensinou uma lição devastadora. Ele não precisa da minha permissão. Ele não precisa da minha aprovação teológica. Ele é Deus de católicos, evangélicos, ortodoxos, de todos que o buscam com coração sincero. Houve murmúrios na congregação. Alguns ficaram indignados, outros curiosos, mas todos estavam atentos. Não estou dizendo que devemos abandonar nossa fé ou nossas crenças, ele continuou. Estou dizendo que precisamos abandonar nossa arrogância. Eu destruí uma foto por orgulho religioso. Deus a restaurou para destruir meu orgulho. E, no processo, salvou meu filho e salvou minha alma da prisão da intolerância. Depois do culto, houve divisões. Alguns membros saíram acusando-o de apostasia. Outros ficaram, intrigados por aquela vulnerabilidade crua que nunca tinham visto em seu pastor. Mas a mudança mais importante aconteceu dentro da família Sampaio. Júlia voltou a sorrir. A distância que havia se instalado entre ela e o pai começou a se dissipar. Gabriel, completamente recuperado, brincava pela casa como se nada tivesse acontecido, sem saber que tinha sido o catalisador de uma transformação espiritual profunda. Uma tarde, pastor Rogério encontrou Júlia em seu quarto, a foto de Carlo Acutis sobre sua escrivaninha enquanto ela estudava. "Posso entrar?" ele perguntou gentil. "Claro, pai." Ele sentou na beira da cama, as mãos entrelaçadas. "Júlia, eu nunca pedi desculpas apropriadamente pelo que fiz, pelo que destruí. Não apenas a foto, mas sua confiança, seu espaço, sua fé nascente." A menina olhou para o pai, os olhos brilhando. "Eu te perdoo, pai, e acho que Carlo também te perdoaria. Ele falava muito sobre perdão. Você tem estudado sobre ele?" "Tenho. E sabe o que é incrível? Ele não era perfeito. Ele jogava videogame, era brincalhão, normal. Mas ele amava Jesus de uma forma tão intensa que transformou até suas coisas comuns em sagradas. Ele dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu." Pastor Rogério sorriu, uma lágrima escorregando por seu rosto. "Sabe o que aprendi, filha? Que santidade não é sobre estar certo, é sobre estar apaixonado." Carlo estava apaixonado por Jesus, e isso brilhava através de tudo o que ele fazia. Enquanto eu estava preocupado em estar certo,
em defender doutrinas, em separar o joio do trigo. Eu tinha esquecido de estar apaixonado. E agora, pai, você está? Ele pensou por um longo momento. Estou aprendendo. Estou redescobrindo. Seu irmão quase morrer me mostrou que todas as minhas certezas teológicas não significavam nada diante do amor que sinto por vocês. E se meu amor humano imperfeito é tão devastador, quanto mais o amor de Deus deve ser, um amor que não cabe em nossas caixinhas denominacionais. Júlia se levantou e abraçou o pai. Um abraço longo, curador, que disse mais do que palavras poderiam expressar. Meses se tornaram um ano. A história do pastor Rogério e a foto de Carlo Acutis começou a se espalhar, primeiro sussurrada, depois compartilhada, até que chegou a lugares inesperados. Ele foi convidado para falar em encontros ecumênicos, algo que teria recusado categoricamente antes. Agora, ele via como oportunidades de construir pontes. Em um desses encontros, conheceu um padre católico chamado Padre Henrique, que tinha uma história similar. Tinha passado anos julgando evangélicos, até que uma experiência sobrenatural quebrou suas barreiras. É curioso, Padre Henrique disse enquanto tomavam café, como Deus usa nossas certezas quebradas para nos ensinar humildade. Carlo Acutis ensinou isso. Pastor Rogério respondeu, ainda surpreso consigo mesmo por dizer aquilo naturalmente. Ele dizia que não eu, mas Deus. Pequenas palavras, mas revolucionárias. Porque quando tiramos o eu da equação, quando paramos de fazer sobre nossas denominações, nossas doutrinas, nosso estar certo, sobra espaço para Deus realmente agir. Gabriel, agora com 9 anos e saudável, corria pelo parque enquanto seus pais conversavam com o padre. Em um momento ele parou, olhou para o céu azul e sorriu. Obrigado, Carlo. Ele sussurrou, simples e puro, como apenas uma criança pode fazer. Em algum lugar, no mistério do que existe além do véu entre o céu e a terra, talvez um jovem de cabelos escuros, apaixonado por computadores e Eucaristia, tenha sorrido de volta. Júlia, agora com 16 anos, decidiu criar um blog, não sobre teologia complexa ou debates doutrinários, mas sobre jovens santos que viveram de forma extraordinária em tempos ordinários. Carlo Acutis era destaque, mas ela descobriu outros. Santa Teresinha, Santa Joana d'Arc, São Domingos Sávio. Ela escrevia de forma simples, direta, apaixonada. Pastor Rogério era seu maior leitor. Sabe, ele disse para Marta uma noite, enquanto lia o último post de Júlia no tablet, nossa filha está evangelizando de uma forma que eu nunca consegui. Sem agressividade, sem superioridade, apenas compartilhando histórias de pessoas que amaram Deus intensamente. É simples, é belo, é eficaz. Você a ensinou bem? Marta sorriu. Não, ele balançou a cabeça. Eu tentei ensiná-la do meu jeito. Deus a ensinou do jeito dele. Há uma diferença colossal. A igreja de Pastor Rogério mudou. Não dramaticamente, ainda era evangélica, ainda pregavam Cristo crucificado e ressurreto, ainda louvavam com intensidade, mas havia algo diferente no ar, uma abertura, uma humildade, uma disposição para ver Deus agindo em lugares inesperados. Ele nunca mais rasgou fotos, nunca mais presumiu saber exatamente como Deus deveria agir. E quando membros vinham até ele com certezas absolutas sobre o que Deus poderia ou não fazer, ele gentilmente compartilhava sua história. Deixe-me contar sobre a noite em que viu uma foto rasgada se juntar sozinha. Ele começava. E então compartilhava não apenas o milagre, mas a transformação. Não apenas a cura física de Gabriel, mas a cura espiritual de sua própria arrogância. A foto original, aquela que foi rasgada e misteriosamente restaurada, Júlia aguardava em uma pequena moldura em seu quarto. Às vezes, Pastor Rogério parava diante dela, estudando aquele rosto jovem, aquele sorriso que havia se tornado um instrumento de sua própria conversão. Você tinha razão, Carlo, ele sussurrava. Não eu,
Mas Deus sempre foi sobre ele, nunca sobre estarmos certos. Um dia receberam a notícia: Carlo Acutis seria beatificado. Júlia chorou de alegria. Pastor Rogério, surpreendentemente, também se emocionou. Pai, podemos ir para a beatificação? Ela perguntou esperançosa. Júlia, é na Itália. Seria caro, complicado. Eu sei, mas depois de tudo, seria significativo, não? Pastor Rogério olhou para a esposa. Marta deu aquele sorriso que ele conhecia há 20 anos. O sorriso que dizia, você sabe a resposta certa. Vamos, ele decidiu. Vamos como família, não como turistas, mas como peregrinos. Como pessoas que foram tocadas por uma história que nos ensinou que Deus é maior do que nossas pequenas caixas teológicas. E foram. A família Sampaio viajou para Assis, Itália, em outubro de 2020. Estavam em meio a uma pandemia global, com restrições e medos, mas também com esperança, porque se algo tinha ficado claro na jornada deles, era que mesmo em meio ao caos, Deus tecia histórias de redenção. Na praça onde aconteceria a beatificação, cercados por católicos de todo o mundo, Pastor Rogério segurou as mãos de Marta, Júlia e Gabriel. Ele não entendia todos os rituais. Algumas partes da teologia católica ainda eram estranhas para ele. Mas isso não importava mais. O que importava era aquele jovem de jeans e tênis, que havia morrido aos 15 anos, mas deixou um legado que atravessava denominações, idiomas, culturas. Que mostrou que santidade não é sobre ser perfeito, mas sobre amar perfeitamente. Quando o cardeal declarou Carlo Acutis como beato, Júlia apertou a mão do pai com força. Pastor Rogério olhou para ela e viu não apenas sua filha, mas uma jovem mulher de fé, moldada não por dogmas rígidos, mas por uma experiência real com o divino. Obrigado, ele sussurrou. Por quê, pai? Por não desistir de mim, por manter aquela foto mesmo quando eu a destruí, por me ensinar que fé de criança é mais sábia que teologia de adultos. De volta ao Brasil, Pastor Rogério escreveu um livro, não sobre teologia sistemática ou doutrinas complexas, mas sobre sua jornada, a foto rasgada, como um jovem santo destruiu minha arrogância e restaurou minha fé. Foi um best-seller inesperado. Cartas chegavam de todo o país, de pastores que haviam passado por jornadas similares, de católicos que se sentiram validados em sua fé, de pessoas que haviam sido feridas por extremismo religioso e encontraram cura naquela história de reconciliação. Mas a carta que mais o tocou veio de uma mulher idosa de São Paulo. Pastor Rogério, ela escreveu com letra trêmula. Tenho 82 anos. Passei 6 décadas brigando com minha irmã porque ela se tornou evangélica e eu permaneci católica. Sua história me mostrou como fomos tolas. No domingo passado, pela primeira vez em 60 anos, oramos juntas. Não importou as diferenças. Oramos a Jesus, que nos ama igualmente. Obrigada por compartilhar sua quebrantamento. Ele quebrou o nosso também. Pastor Rogério chorou ao ler aquela carta. Percebeu que a destruição daquela foto anos atrás havia desencadeado algo muito maior do que ele poderia imaginar, não apenas em sua própria vida, mas através de ondas que se expandiam, tocando outras vidas, curando outras divisões. Gabriel, agora pré-adolescente, decidiu que queria ser médico. Por causa do que aconteceu comigo, ele explicou ao pai. Quero poder curar pessoas como fui curado. Foi Deus quem te curou, filho. Pastor Rogério gentilmente lembrou. Eu sei, pai, mas ele usa pessoas. Não usa? Usou os médicos, usou você e a Júlia orando, usou aquele jovem Carlo intercedendo. Então eu quero ser usado também, quero ser parte de outros milagres. Pastor Rogério abraçou o filho, maravilhado com a sabedoria que emergia daquele coração jovem. Júlia, terminando o ensino médio, decidiu estudar ciências da computação. Exatamente como Carlo, ela disse animada. Ele usou tecnologia para evangelizar. Eu quero fazer o mesmo, criar apps, plataformas, coisas que conectem pessoas a Deus de formas novas.
E você fará, pastor Rogério assegurou, porque você entendeu o que levei décadas para aprender. Não é sobre a ferramenta, é sobre o coração. Carlo usou computadores com coração apaixonado por Deus. Você fará o mesmo. Anos se passaram. A história continuou se desdobrando em formas inesperadas. Pastor Rogério foi convidado para falar no Vaticano em um simpósio sobre ecumenismo. Ele, que anos antes teria considerado o Vaticano como território inimigo, agora caminhava por seus corredores sagrados com reverência e gratidão. Encontrou com teólogos, padres, bispos, trocou experiências, aprendeu, ensinou. E em cada conversa uma coisa ficava clara: o desejo por unidade não significava uniformidade. Significava reconhecer o corpo de Cristo em sua diversidade gloriosa. Carlo Acutis está nos unindo, um cardeal italiano comentou durante um jantar. Ele, que morreu tão jovem, está construindo pontes entre mundos que se esqueceram de que servem ao mesmo Senhor. Pastor Rogério concordou, pensando em como era absurdo e maravilhoso que um adolescente morto havia 2 décadas estivesse fazendo mais pela unidade cristã do que décadas de diálogos teológicos. Em uma manhã fria de abril, 10 anos após o incidente da foto rasgada, pastor Rogério acordou cedo. Marta ainda dormia ao seu lado. Ele desceu até seu escritório, onde mantinha agora uma pequena prateleira com itens significativos de sua jornada. Lá estava a foto, não a original de Júlia, mas uma cópia que ele mantinha como lembrete constante de sua transformação. Ao lado, o livro que escreveu, uma carta do padre Henrique. Um rosário que ganhou em uma visita à Aparecida, onde havia sido convidado para dar um testemunho. Uma cruz simples de madeira que Gabriel havia feito para ele na escola. Ele pegou a foto de Carlo e realmente a observou. Quantas vezes tinha olhado para aquele rosto agora? Centenas, milhares, e ainda cada vez via algo novo. A genuinidade, a alegria, a simplicidade revolucionária de um jovem que apenas quis amar Jesus sem complicações teológicas. Você sabia, não sabia? Pastor Rogério sussurrou para a imagem que destruir sua foto seria o início de reconstruir minha fé, que seu rosto rasgado seria o espelho para minha alma rasgada, que sua restauração seria minha restauração. Ele não esperava a resposta, mas sentiu, naquele silêncio matinal, uma paz que transcendia entendimento. A certeza de que sua jornada, com todos os seus erros, orgulho quebrado e transformações dolorosas, tinha sido exatamente o que precisava ser. Júlia apareceu na porta do escritório, já vestida para a faculdade. Falando com Carlo de novo, pai? Ela sorriu. Apenas agradecendo, ele respondeu. Por ele, por você, por Deus não ter desistido de mim quando eu era um tolo orgulhoso. Você não era tolo, pai. Estava assustado. Há uma diferença. Assustado do que você não entendia, do que desafiava suas certezas. Mas você teve coragem de mudar. Isso não é tolice, é sabedoria. Pastor Rogério levantou e abraçou a filha. Aquela jovem mulher que havia sido o instrumento de Deus para sua transformação. Quando você tiver filhos um dia, ele disse, conte a eles essa história. Não para me honrar, mas para lembrá-los de que Deus é sempre maior do que nossas compreensões, sempre mais generoso do que nossos julgamentos, sempre mais criativo em seus caminhos do que nossas mentes limitadas podem imaginar. Vou contar, ela prometeu, e vou mostrar a foto, essa mesma foto que você rasgou e que Deus restaurou. Porque é uma prova física de que não há nada que Deus não possa consertar, nem fotos, nem corações, nem divisões que parecem permanentes. Naquela tarde, pastor Rogério pregou para sua congregação sobre Romanos 14. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Em vez disso, façais o propósito de não pôr tropeço ou escândalo no caminho do irmão. Eu coloquei tropeços, ele confessou do púlpito. Por anos, coloquei tropeços no caminho de minha própria filha com minha rigidez.
no caminho de católicos com meu julgamento, no caminho de todos que não se encaixavam em minha compreensão estreita de como Deus deveria agir. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, usou um jovem santo e uma foto rasgada para me ensinar que seu caminho é mais amplo, mais bonito e mais unificador do que eu jamais poderia imaginar. Houve lágrimas na congregação, não de tristeza, mas de reconhecimento. Quantos ali não tinham suas próprias fotos rasgadas, seus próprios momentos de orgulho que precisavam ser quebrados, suas próprias jornadas de descobrir que Deus não cabe nas caixas que construímos para Ele? Após o culto, uma mulher jovem aproximou-se de pastor Rogério. "Pastor, eu sou católica", ela disse nervosamente, "mas tenho vindo aos seus cultos porque você ensina sobre Jesus de uma forma que me faz amá-lo mais. Eu estava com medo de me identificar, achando que seria julgada." Pastor Rogério segurou as mãos dela gentilmente. "Você é bem-vinda aqui, sempre. E não apesar de ser católica, mas simplesmente porque ama a Jesus. E se eu ou qualquer pessoa nesta igreja te fizer sentir menos do que absolutamente amada e aceita, por favor, me cobre. Porque temos que aprender continuamente a amar como Cristo amou." A mulher chorou e abraçou o pastor. E naquele abraço, mais uma ponte foi construída, mais uma divisão foi curada. Gabriel entrou para a faculdade de medicina. Em seu jaleco, no bolso, ele mantinha uma pequena foto de Carlo Acutis. Quando colegas perguntavam quem era, ele contava a história, não dramatizada, mas honesta. Como aquele jovem santo havia salvado sua vida através de uma oração desesperada e um milagre inexplicável. Alguns riam, outros ficavam tocados. Mas Gabriel não se importava. Ele aprendeu do pai que testemunho não é sobre convencer, é sobre compartilhar verdade vivida. Júlia lançou seu app, Santos Jovens, uma plataforma que contava histórias de santidade jovem de todas as denominações cristãs. Carlo Acutis era destaque, mas havia também evangélicos como Cassie Bernal, ortodoxos como São Herman do Alasca quando jovem e outros. O app viralizou, alcançando milhões. "Você fez isso", pastor Rogério disse com orgulho. "Nós fizemos", ela corrigiu. Sua transformação foi o início. Sua humildade de admitir que estava errado, de mudar, de crescer, isso inspirou tudo isso. Uma tarde de setembro, pastor Rogério recebeu uma ligação inesperada. Era de Roma. Um bispo envolvido na causa de canonização de Carlo Acutis queria ouvir sua história pessoalmente, para documentá-la como parte dos testemunhos de impacto do beato. "Minha história", pastor Rogério estava atônito. "Mas eu fui aquele que destruiu a foto, que agiu com intolerância." "Exatamente", o bispo respondeu em português hesitante. Sua história mostra o alcance da intercessão de Carlo, que ele toca até aqueles que inicialmente o rejeitam, que o amor de Deus através dele é mais forte que nossas resistências. É poderoso testemunho. E assim, a história de pastor Rogério, o homem que rasgou a foto e teve seu coração reconstruído, tornou-se parte do registro oficial da vida e milagres de Carlo Acutis. 20 anos após aquela noite em que rasgou a foto em pedaços, pastor Rogério agora tinha cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Júlia estava casada, trabalhando em tecnologia da evangelização. Gabriel era médico pediatra. Marta, sempre sábia, continuava sendo a âncora silenciosa da família. Em uma reunião familiar no Natal, Gabriel trouxe sua namorada, uma jovem católica chamada Ana. Ela estava nervosa, sabendo da história da família, mas sem ter certeza de como seria recebida. Pastor Rogério a cumprimentou calorosamente. "Ana, seja bem-vinda. Gabriel me disse que você é devota de Nossa Senhora de Aparecida. Me conte sobre sua fé. Quero aprender." A jovem ficou surpresa, mas então começou a falar, animadamente, sobre sua devoção mariana, sobre como via Maria como mãe e intercessora. Pastor Rogério ouviu, genuinamente interessado, fazendo perguntas, não para debater, mas para entender.
Depois, em particular, Gabriel disse ao pai: "Obrigado por isso, por fazer ela se sentir amada e aceita." "Filho", pastor Rogério respondeu, "aprendi há muito tempo que o amor de Cristo é demonstrado não em nossas doutrinas, mas em como tratamos aqueles que creem diferente de nós. Ana ama a Jesus. Isso é suficiente. O resto é viagem teológica que cada um faz com Deus." Naquela noite, enquanto a família celebrava junta, pastor Rogério olhou ao redor da mesa. Sua família interdenominacional, unidos não por uniformidade de crenças, mas por amor compartilhado por Cristo. E no centro da mesa, em um pequeno quadro que Júlia havia trazido, estava a foto de Carlo Acutis. Um brinde, pastor Rogério levantou seu copo. A Carlo Acutis, que Deus usou para destruir minha arrogância e reconstruir minha fé. A um jovem que me ensinou que santidade não é complexidade, mas simplicidade apaixonada. E a um Deus que é paciente o suficiente para quebrar nossos ídolos de certeza e nos mostrar que seu amor é infinitamente maior do que nossas compreensões finitas. Amém, disseram todos, católicos e evangélicos juntos, unidos naquele momento sagrado de gratidão. E a foto? Aquela foto que foi rasgada em pedaços por mãos intolerantes, que foi misteriosamente restaurada por poder divino, que se tornou símbolo de transformação e ponte entre mundos divididos, permaneceu ali, silencioso testemunho de que Deus realmente pode fazer todas as coisas novas. Até o que está rasgado, até o que parece perdido, até corações endurecidos pelo orgulho religioso, porque no reino de Deus nada está além da possibilidade de restauração, nem fotos, nem pessoas, nem divisões que a humanidade criou em nome daquele que orou, que todos sejam um. A jornada de pastor Rogério Sampaio não terminou naquele Natal. Ela continua, dia após dia, em cada momento em que escolhe humildade sobre orgulho, amor sobre doutrina, unidade sobre divisão. A foto de Carlo Acutis, aquela que ele rasgou em pedaços pequenos, tornou-se mais do que um simples objeto restaurado. Tornou-se um ícone vivo de transformação. Um lembrete tangível de que Deus opera em mistério e que seu amor transcende todas as barreiras que a humanidade constrói. O que começou como um ato de intolerância religiosa desencadeou uma revolução espiritual. Pastor Rogério aprendeu que fé verdadeira não reside em estar certo, mas em estar aberto. Que santidade não é sobre perfeição doutrinária, mas sobre coração rendido. Que Deus não precisa de nossa defesa, Ele precisa de nossa humildade para trabalhar através de nós. Carlo Acutis, aquele jovem que morreu aos 15 anos, mas cujo legado continua expandindo, ensinou através de sua vida curta, mas intensa, que o cristianismo autêntico é simples. Amar a Deus apaixonadamente e deixar esse amor transbordar para todos, sem exceção, sem barreiras denominacionais, sem julgamentos. A foto rasgada foi restaurada, o coração endurecido foi quebrantado, a família dividida foi unida e, no processo, o reino de Deus avançou, não através de conquistas teológicas ou vitórias doutrinárias, mas através da rendição de um homem que finalmente entendeu que Deus é infinitamente maior, mais amoroso e mais criativo do que qualquer caixa religiosa que tentamos construir para Ele. Esta história é um testemunho de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para deixar Deus quebrar nossos ídolos de certeza e nos reconstruir em algo mais próximo do coração de Cristo. É um chamado para que vejamos o corpo de Cristo não em nossas denominações separadas, mas na totalidade gloriosa daqueles que amam a Jesus, de todas as tradições, todos buscando o mesmo Deus através de caminhos diferentes. E é um lembrete de que, às vezes, Deus usa as coisas mais improváveis, uma foto rasgada, um jovem santo, uma filha persistente, um filho doente, para nos ensinar as verdades mais profundas.
Verdades que não podem ser aprendidas em seminários ou livros de teologia, mas apenas através da experiência humilhante e transformadora de ter nossas certezas desfeitas e nossos corações refeitos pelas mãos do divino artesão. A foto permanece, a transformação continua, e o legado de Carlo Acutis, o ciberapóstolo de Deus, segue construindo pontes entre corações divididos, provando que o amor de Deus é sempre, sempre maior do que nossas pequenas guerras religiosas. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para mais narrativas transformadoras como esta e deixe nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Sua participação fortalece nossa comunidade e nos inspira a continuar compartilhando histórias que transformam vidas. Que Deus abençoe você grandemente.